E no jogo 300 de Juan Pablo Vojvoda pelo Fortaleza, uma vitória fundamental na Copa Libertadores e de lavar a alma do torcedor tricolor que veio aqui à Arena Castelão. Fortaleza faz 4-0 para cima do Colo-Colo, se aproxima do Racing dentro da briga pela liderança do Grupo E da Copa Libertadores e agora basta uma vitória contra o Bucaramanga semana que vem, que vai estar classificado pela segunda vez em sua história para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho desse Fortaleza 4, Colo-Colo 0 que aconteceu aqui na Arena Castelão. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer muito a você que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Meu muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente está bem pertinho ali da marca de 15 mil inscritos, que é motivo de muita felicidade por aqui. Depois do jogo contra o São Paulo, eu falei muito que naquela partida a gente viu traços do Fortaleza de 2024 e 2023. Um time competitivo, um time brigador, um time que brigava pelo espaço, que de fato atuava com uma posição muito mais de transição, ataque, contra-ataque, ataque, do que propriamente com a posse de bola para agredir o adversário, mas que dentro daquela estratégia diante de um São Paulo no Morumbi, a gente viu que há tempos a gente não via no Fortaleza traços de competição. Num sistema com 2 linhas de 4, com o Breno Lopes tendo mais liberdade para flutuar perto do Lucero, que era o centroavante daquele jogo. Hoje o desenho tático do Fortaleza era outro, era um Fortaleza mais próximo do que a gente se habituou a ver taticamente falando, trazendo o Rossetto, um trio de volantes no meio de campo, é verdade, Rossetto, Martínez e Lucas Sacha, com o Martínez um pouco mais centralizado dentro dessa posição e o Lucas Sacha tentando fazer aquelas infiltrações para aparecer como um jogador surpresa, mas com um trio de ataque, com Marinho, Bruno Lopes e Daverson. Só que, independente de qualquer sistema que você adote para um jogo, e você tem, antes de qualquer coisa, que ganhar o jogo, né? Não importa muito se vai ser com 20% de posse de bola, se vai ser agredindo o adversário desde o primeiro minuto, você tem que ter uma estratégia. E hoje ficou muito claro que o Fortaleza trouxe um pouco daquele jogo contra o São Paulo no sentido de brigador, de brigar por cada espaço, de brigar por cada bola, de ir ao campo de defesa do Colo-Colo, evitar que o Colo-Colo saísse com a bola com os toques. Aliás, o Colo-Colo tentava desde o início do jogo, tentar botar a bola no chão, sair com a sua linha, que eram de 3 zagueiros com a posse de bola, mas de 5 na defesa, e o Fortaleza desde o início forçando o erro do Colo-Colo. Antes dos 10 minutos o Fortaleza já tinha forçado 4 erros de saída do Colo-Colo, mostrando que o time estava muito atento a qualquer movimentação da equipe chilena, que não conseguia agredir o Fortaleza. Se o Fortaleza até aquele momento não criava nenhuma chance concreta de gol, tem até numa dessas roubadas uma finalização do Daverson, também não se viu o Colo-Colo criar. O jogo era muito mais do Fortaleza no campo de defesa do Colo-Colo. E os 2 primeiros gols do Fortaleza mostram muito essa ideia de briga por espaço, de briga pela bola, de você não deixar o jogo ficar vivo sem você ter o mínimo controle dele, seja marcando o adversário, seja agredindo o espaço vazio. O primeiro gol, por exemplo, o Aquino, que é bom jogador do Colo-Colo, talvez um dos poucos do Colo-Colo que se salvaram na partida de hoje, tenta uma inversão de lado, o Bruno Pacheco, que está posicionado na linha de defesa do Fortaleza, lê bem a jogada, se antecipa e já parte para um contra-ataque em pouco espaço para deixar o Breno Lopes na cara do gol. O Breno Lopes até surpreende, talvez o lance mais comum seria a encontrar o Daverson dentro da área, faz 1-0 para o Fortaleza. Quando o jogo poderia se caminhar, vamos ver, o Colo-Colo vai sair para o ataque, coisa do tipo, de novo essa intensidade, de novo essa briga pela bola a todo momento. O Breno Lopes aproveita que o Vidal estava tentando mapear o espaço para fazer um passe, rouba a bola do meia chileno e cria toda a situação de ataque para o gol do Marinho. O Marinho também muito bem no jogo. O jogo já se caminhar por 2-0, o Colo-Colo para dizer que não fez nada no primeiro tempo. Tem uma finalização do Correa e outra do Cepeda, talvez até naquele momento natural de que quem abre 2-0 diminui um pouco a intensidade, mas veio o terceiro gol, o gol do Daverson num lance meio trapalhão do goleiro Cortez do Colo-Colo. Cortez que aí vem o segundo tempo. E se o Fortaleza não for esse time tão brigador, porque o Colo-Colo fica com mais a posse de bola, vai para o ataque, o Fortaleza se fecha muito bem e continua com a transição em velocidade. E as grandes chances do segundo tempo são do Fortaleza. Breno Lopes, Martínez, Marinho, Pikachu, todos eles tiveram a chance de marcar um 4-0, definindo o placar elástico até mesmo antes do que viria a ser o gol do Lucero, que fecharia com chave de ouro uma partida que, repito, lava a alma do torcedor do Fortaleza que veio aqui ao Castelão hoje. Não é só o resultado pensando na Copa Libertadores. Não é só. Você vem de 10 jogos sem sair como vencedor em campo, porque afinal de contas a vitória contra esse mesmo Colo-Colo em Santiago só veio após a correta definição da Conmebol sobre o vencedor daquela partida.
mas o Fortaleza não tinha saído de campo vencendo uma partida desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. E tendo alguns bons momentos nessa sequência, mas precisava vencer. Então era importante vencer qualquer que fosse a forma. Você vence com a forma em que a sua estratégia adotada no primeiro tempo garante logo uma vantagem bem segura na partida. Você vence sem ver seu adversário causar nenhum grande impacto na tua defesa. Você faz um 4-0, podendo ter feito aí no placar maior, e sobe na classificação. Tudo isso ajuda em recuperar algo que o Fortaleza perdeu há algum tempo, que é a confiança de que pode render mais. É um time que muitas vezes sente um gol que toma, que tanto é que o Fortaleza não virou nenhum jogo nessa temporada. É um time que às vezes demora para voltar para o jogo quando perde uma grande chance. Então, vencer dessa forma pode ser um pontapé inicial para uma reação. É claro que o momento, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, mesmo com poucos jogos, apenas 7, não é dos melhores. Ninguém quer estar na zona de rebaixamento. E sábado tem um jogo contra o Juventude para lá de chato, com um confronto direto nesse momento da competição, para sair dessa situação incômoda de estar na parte baixa da tabela da competição, que é o caso do Fortaleza nesse momento. E vencer dessa forma pode mexer com a confiança de todo um grupo. Você ainda tem outra questão que eu já falei em outros vídeos, que jogadores que sempre decidiram por Fortaleza não vinham decidindo. Então hoje você tem 4 jogadores de ataque, jogadores que são para isso, para definir partidas a favor do Fortaleza, decidindo, como o Breno Lopes, que fez um partidaço, que já tinha feito um bom jogo contra o São Paulo, mas, por exemplo, perdido a melhor chance da partida, pelo menos naquele primeiro tempo. Você vê o Marinho voltando a marcar gol. O Davidson até coloca fora dessa lista. O Davidson já tem marcado seus gols, tem ajudado o Fortaleza nesse sentido. E principalmente o Lucero, que é o grande artilheiro do clube nas últimas 2 temporadas, voltando a marcar, pode ser também uma fagulha, sabe, para aumentar essa fogueira de confiança que o time precisa para se recuperar na temporada. A situação da Libertadores ficou muito mais encaminhada do que se imaginava que ficaria após reconhecimento dos 3 pontos em Santiago e a vitória de hoje. Mas na temporada toda o Fortaleza precisa responder. E vencer uma partida como essa, dessa forma, pode ajudar bastante nesse processo de recuperação que o Fortaleza está tentando ultrapassar. Mas, fundamental mesmo, importantíssimo, quebrar essa sequência incômoda de 10 jogos. Ela foi quebrada e foi quebrada em grande estilo aqui no Castelão. De novo, queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Queria pedir que você deixasse o like, que é muito, muito importante. Deixasse o hype também. E me fala o que é que você achou dessa goleada do Fortaleza por 4-0 para cima do Colo-Colo. Resultado que, repito, deixa o Tricolor numa situação bem encaminhada na Copa Libertadores, precisando vencer o Bucaramanga na próxima semana, na próxima terça-feira, para já garantir vaga nas oitavas de final. Também, no meio do caminho, um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude, sábado, no estádio Presidente Vargas. Forte abraço, fica por aqui que eu estou falando sobre futebol o tempo todo.